O assunto hoje são os planos de saúde. Você já deve participando pelo nosso WhatsApp, 98405-2073. Manda a tua experiência, a tua pergunta. O advogado Paulo Balancelli já está por aqui para responder tudo para a gente, as minhas e as suas dúvidas principalmente. Paulo, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. É um prazer sempre recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Fabiana, eu agradeço a toda a equipe aí da ND, né? Um forte abraço aí quem está nos ouvindo e nossos telespectadores aí. Espero que eu consiga passar aí um pouquinho de conhecimento e tirar umas dúvidas aí. Verdade. Com relação ao direito do consumidor, em especial, né, a questão dos planos de saúde. Né? Paulo, com a tua experiência, né, em direito do consumidor, né, pela tua trajetória, plano de saúde é um dos principais pepinos, digamos assim, em relação a direitos, a cumprimento ou não? Tem bastante demanda. Os PROCONs, né, eles trabalham muito com isso, tem bastante demanda. Os campeões é telefonia e bancos, até porque eles têm um número maior de clientes, né? Os planos de saúde ainda no Brasil elas não são tão acessíveis, né, quanto essas outras operadoras. Mas tem bastante reclamação, principalmente por desinformação. Né? Geralmente a questão do plano de saúde, como trata de saúde, é algo mais sensível. Então é mais difícil ter um problema. Às vezes é a falta de informação mesmo. Né? A pessoa acaba aquele negócio, né, vê a oferta, não vê todo Então a gente pode começar por aí, na hora da contratação tem que olhar tudo direitinho, né? Eu sempre venho dizendo isso desde que comecei no PROCON, enfim, e comecei a trazer a público nessa questão dos direitos do consumidor, que o principal direito que o consumidor tem é a informação. A informação tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, a pessoa tem que entender o que ela está contratando, o que ela está adquirindo. E os planos de saúde, eles têm que ter isso. Né? Existe uma lei, inclusive, que trata disso. É uma lei de 98 e essa lei trata das diretrizes aí dos planos de saúde. Né? No final do ano passado houve algumas alterações, né, nessa lei com relação, mas ampliando o direito dos consumidores, né, ao meu entender. Ela mudou no sentido de que antes os planos jogavam muito para a questão do rol da ANS. Né? Muitas doenças novas vêm surgindo e essas doenças novas têm tratamentos novos, que às vezes não estão no rol da ANS. Né? Então, o usuário do plano de saúde ele tinha que buscar justiça para conseguir acesso a esse tratamento. Então, essa lei aí, que é do final do ano passado, que é de outubro do ano passado, essa lei veio garantir que os planos de saúde, se tiver a indicação médica e o tratamento tiver um reconhecimento científico, elas têm que fornecer o tratamento para o segurado. E aí, quando a gente fala de contratação e de informação, tem a interpretação de texto também, né, Paulo? Sim. Que hoje que eu digo que é um dos males do mundo. As pessoas não interpretam e já saem brigando por uma coisa que nem sabem exatamente o que é. Isso. E aí, de repente, interpretar isso direitinho, né? Porque uma das coisas é a carência, por exemplo, né? Com certeza. E por isso que existem aí, né, além dos órgãos de defesa do consumidor, né, os PROCONs, enfim, mas hoje através da internet, né, do Sabe Tudo, lá o Google, a gente consegue tirar muitas dúvidas, né, e relacionadas a isso. Polêmicas ainda vão existir relacionadas a isso, né, a gente teve agora, foi no Dia dos Namorados, né, dia 12 de junho, aí o presente foi o aumento autorizado pela ANS, aí que, salvo engano, foi de 9,6, né. Mais de 9. Isso, e a regulação, ela é feita através da lei, a lei permite isso. E quem faz essa regulação do aumento é a Agência Nacional de Saúde, que segue aí, né, o que todo mundo usa, que é a inflação, é o custo de vida, é a própria Selic. Então, são taxas utilizadas para o aumento no custeio, porque também aumenta o valor do honorário do médico, aumenta o valor dos insumos, enfim, né? Sim. Tudo isso também tem que ser colocado na planilha aí para Já vieram algumas perguntas principalmente sobre esse aumento, quando que ele pode valer ou não. Participe você também, 98405-2073. Paulo, vamos continuar de onde paramos ali. Perfeito. Teve aumento, mais de 9%. Quando que esse aumento pode valer, né? Depende da nossa contratação, quando que eles podem passar a cobrar esse aumento para a gente? Assim, para os planos novos, ele já entra valendo com o valor atualizado. E para os planos já existentes, apesar dele ter sido feito aí no dia 12 de junho, ele começa a contar de 1º de maio. Vai de 1º de maio desse ano até 30 de abril do ano que vem. Já está valendo, então? Sim, provavelmente agora nesses próximos boletos que a gente vai receber aí, vai ter um valor acrescido referente ao mês de maio. Fora esse reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde, não pode haver reajustes? Não de alguma outra forma, não? Não pode. A não ser que por opção do consumidor, né, haja um upgrade
no plano. Eu tenho um plano aqui de coparticipação de 20%, de 50%, tem a opção de baixar para 20%, mas aí aumenta um pouco e tal, enfim, por opção do consumidor e desde que seja um benefício para ele. Né? Essa questão das coparticipações também é algo relativamente polêmico, né? Porque a lei ela não estabelece um máximo de percentual, né? Mas os entendimentos da ANS é que o percentual máximo seria de 30%. Né? Mas aí tem planos cobrando mais? Isso, e na questão de reembolso seria 40%. Mas a maioria dos planos praticam aí no mínimo 50%. Né? Cada um paga metade ali. Período de carência, né? Eu dei uma olhada numa pesquisa, tem muita gente com reclamações em relação ao período de carência. Vale recorrer? Como que funciona? Os períodos de carência, eles são bastante claros, né? Tem a questão da emergência. Urgência e emergência é 24 horas. A partir do momento que tu contratou, 24 horas, em qualquer situação de urgência e emergência tem que ser atendido. Na questão dos pré-natais ali, da questão do parto em si, não o pré-natal, mas o parto em si, tem um período de carência também de 300 dias. Né? Mas eu digo assim, é bem aquele negócio, a pessoa talvez não tenha assinado sem ler e depois quer reclamar sobre o período de carência, que provavelmente já estava bem explícito. E a lei inclusive fala disso. Né? Em linhas gerais, o prazo máximo de carência para outros procedimentos é de 180 dias, é de 6 meses. Todos esses prazos ssão máximos. Né? De urgência e emergência é no máximo 24 horas, o do parto é no máximo 300 dias, e daí os outros procedimentos é de no máximo 180 dias. Tem uma outra questão também que são as negativas, né? Pede lá, vai consulta o médico, pede um exame que o plano não autoriza, mas que também não está bem explícito na lista de carências lá, né? Como proceder nesse caso? Pois é. Agora, como eu falei no bloco passado, né? Com essa atualização da lei do final do ano passado, de outubro, né? Em sendo prescrito pelo médico, o médico entendendo que há necessidade desse procedimento, desse exame, desse tratamento, enfim, né? E que ele tenha reconhecimento pela comunidade científica, o plano tem que cobrir. Tá? Antes, como eu disse, se buscava a justiça, hoje a lei pede para que o plano haja de forma administrativa, pediu, negou, né? Então se faz uma reconsideração administrativa, juntando o pedido do médico com o reconhecimento científico, né? Em não atendendo, daí infelizmente vai ter que buscar a justiça. Porque a gente sabe que essas leis, às vezes, até elas terem eficácia, né? Acaba demandando aí, né? Embora as cooperativas, a gente conhece os planos de saúde aqui da nossa região, né? E as cooperativas têm bons corpos jurídicos e eles buscam resolver os problemas antes que eles aconteçam. Então, até para evitar o custo de processo, enfim, todo o desgaste que acontece, né? Mas nesse caso, você citou quanto tempo um processo como esse? Tem processos longos. Dependendo da gravidade do tratamento, os juízes, a gente chama em sede liminar, né? Que é aquela decisão de urgência, os juízes acabam deferindo a urgência e vai tratando, né? Depois discute daí com relação à efetivação da medida ou não. Mas aí a família pagando e depois tem que ir atrás do reembolso? No caso, se ele deferir a liminar, não. Né? Em não deferindo. E daí, nisso entra muito essa questão, né? Se a família tem condições ou não. Isso tudo é analisado daí pelo judiciário para cada caso específico. Porque a gente sabe de muitos casos de pessoas que fazem, porque também não querem esperar, né? Quando a gente, né, com saúde, se a pessoa tem a condição, faz. Isso. E depois vai atrás do reembolso. Sim. Tem muitos casos assim, né, Paulo? Ocorre bastante. E acaba acontecendo, como que é? Também demora muito, como que é esse processo? Assim, se tratando de processo, né? Não existe processo que seja a toque de caixa. Né? Como tu falou, no processo, a gente está falando aí no mínimo de 1 ano, né? Aí os planos de saúde têm, como eu disse antes, tem boas bancas de advogados, acabam recorrendo. Então é processo para mais de 1 ano, entre 1 e 5 anos. Agora a gente sabe, você falou dos planos do nosso estado, da nossa região, que acabam sendo bem falados, né? Perto de outros que acontecem pelo Brasil. Sim. Mas estão surgindo muitos, em várias modalidades, né? Plano de saúde para determinadas especialidades, vários planos, assim. Isso. O que tem que cuidar na hora de contratar esses planos? Até para facilitar o acesso, né? O interessante seria... Não, por esse lado é bom, né? Mas por outro tem que ter certo cuidado. Tem que ter. Existe no site da ANS, né?
tem uma lista lá de bons planos. Então, o ideal seria sempre consultar, ver se esse plano que você está contratando existe lá nessa lista da ANS, né, credenciado, porque um dos requisitos para existir o plano é que ele seja credenciado. Sim. Então, para não incorrer na questão de golpe e tal. E tem uma ferramenta aí que o consumidor usa muito, que é o Reclame Aqui, né, que é uma plataforma livre, né, Pois é. de reclamação. Então, ali, Tu aconselhas, então? Ali é uma boa forma, ali tu vai ver os comentários, daí tem a resposta, né? Então ali tu consegue ter aí sim uma boa referência. Para ver o que já aconteceu com os outros, né? Exatamente. Existem grandes PROCONs também, tem o PROCON de São Paulo, que geralmente ele coloca listas de reclamações, né? Para a reclamação chegar até o PROCON é porque tem problema, né? Hoje é mais fácil a gente olhar e se precaver de não ter problema no futuro, sim. quando Hoje for a gente precisar, tem né? bastante acesso à informação, né? Tem que buscar. Sempre Tentar ler evitar, e né? buscar. Maiores dores de cabeça depois, né? É verdade. E aí tem que procurar o Paulo. Paulo Balancelli, muito obrigada pela sua participação conosco. Até uma próxima. Que mais uma vez agradeço, né? Depois que eu saí do PROCON, aí, os meios de mídia, aí, vocês, o pessoal das rádios, enfim, acabam nos chamando aí. E eu vou porque eu acredito que isso seja a missão social também do advogado, que é informar. Eu vou de forma bem indicativa, certo. É só para ensinar mesmo. Muito obrigada. Não advogo aqui, só ensino o que eu possível. Voltamos amanhã. Tchau, tchau. Beijo no coração.